Fala rapaziada, beleza? Como é que estamos aí? 18 horas aqui, dia 11 de abril de 2020. Fazer uma análise do que eu estou esperando para a nossa semana que vai se iniciar aí segunda-feira. Na verdade abre amanhã à noite, né? Os mercados já internacionais. Então seria aí para a semana do dia 12 a 17 de abril de 2020. Então o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem esta formação aqui. Temos essa pernada, vamos fazer um movimento mais amplo, né? Essa pernada toda de baixa, aí ele fez isso e deixou o que eu considero fundo mais alto que o fundo anterior. Isso no Ibov diário, tá? Depois, o que ele fez? Ele tinha esse topinho aqui, ele rompeu e deixou um topo mais alto. Então, para nossa teoria de down, nós temos topos e fundos ascendentes, vocês concordam comigo? Tá? Então ele já deixou um outro fundo aqui, então nós temos este fundo mais baixo que este fundo mais baixo que esse fundo, ou seja, os fundos estão ascendentes, esses dois topos eles estão ascendentes. E aí a gente chegou no nosso dia, no final da nossa semana, e nós temos estes candles aqui, que violaram, mas não romperam o nosso topo. Eu gosto muito dos fechamentos, porque fechamento mostra força. Porém, mínimas e máximas também são preço. E mínimas e máximas formam os topos e fundos também. Então, se nós formos levar em consideração que o nosso fundo foi aqui na casa dos 61 mil, o nosso topo mais recente, esse topo aqui, não esse, está na casa dos 78, nós não tivemos nenhum fechamento acima desta criança aqui, tá? Se nós formos considerar o fechamento, aí sim, no fechamento a gente tem um candle, único candle, fechando acima. Porém, no curso que eu fiz com um gestor de fundo, ele disse que para ser um topo ser considerado rompido, ele tem que fechar pelo menos 2 dias acima do que é considerado um topo, ou fechar abaixo, né? Se você está falando de um fundo, tem que fechar 2 dias abaixo do fundo. Então, por essa regra, nem quanto o fechamento e nem quanto a máxima, nós tivemos o nosso topo rompido. E isto significa o que para mim? Significa que nós podemos ter este padrão aqui. Então, temos este padrão aqui. Como nós não renovamos este topo, nós podemos vir testar este fundo aqui. E se este fundo não segurar, nós vamos voltar a testar o nosso 61 mil pontos. Tá? O que mais que eu observei aqui? Toda essa pernada aqui, que iniciou na verdade aqui, né? Teve só o nosso pivôzinho de baixo aqui. Para quem não conhece um pivô, esse aqui é um pivô de baixo. Então toda essa pernada coincidiu com o quê? Um aumento de volume. E a teoria de Down nos diz o quê? Que o volume confirma a tendência. Então, para uma pernada de baixa, temos aqui topos e fundos descendentes. Vocês concordam comigo? Topo, topo mais baixo. Fundo, fundo bem mais baixo. Então, e o volume confirmou a nossa tendência. Porém, a partir deste ponto aqui, o nosso volume caiu. Nenhuma vez ele fechou acima da média móvel. E a nossa média móvel está apontando para baixo. Então, significa que nós temos volume decrescente. Outra coisa que eu observei foi que ele deixou este padrão de candle aqui. Esse padrão é chamado de martelo invertido ou estrela cadente. Quando ele aparece numa região de topo, ele sinaliza venda quando ele perde a mínima desse candle. Perdão, aqui. Quando perder a mínima dele aqui, sinaliza que os vendedores, provavelmente na segunda-feira, a gente olha no book visual, vai ver uma caralhada de ordens aqui, se ele não abrir com gap. Então, perdendo esta mínima, significa venda para vir testar
este fundo aqui ou este aqui, para quem considera fechamento ou mínima, né? Eu acho que ele vai vir testar o fechamento. E se ele não segurar, ele vai para onde fazer esse repique aqui, um topo mais baixo, depois ele vai vir testar aqui. Direto eu acho que não vai, porque ele já veio nessa região uma vez. Então é o nosso topo duplo, né? Uma figura baixista forte, ainda mais que nós não tivemos volume na subida, nessa subida. Mas é só isso que eu estou olhando? Não, pessoal, não é só isso que eu estou olhando. Olha, observem isso aqui. Isso aqui é o nosso, a participação do investidor estrangeiro na Bovespa entre o dia 1 e o dia 7, certo? Eles estão com vendas maiores do que compras em milhões. Eles estão com um déficit, ou seja, eles têm mais vendas do que compras, em 1.772.838 em volume. E o nosso investidor individual, pessoa física, está comprando no fundo, está comprando até que bem, porém, a gente vê o pé trocado, né? O investidor estrangeiro, o gringo que tem dinheiro, está vendendo e o pessoa física está comprando. Vamos olhar aqui as nossas instituições financeiras, tem mais compras que vendas. Aqui num total de 101.614 positivo. E os clubes de investimento aqui também estão com mais vendas que compras, 14.199. Institucional está como? Está com mais compra do que venda. Está positivo. Tá? E as empresas públicas e privadas também têm mais compra do que venda. Certo? Eu levo muito em consideração este cara aqui, porque gringo manda na nossa bolsa. Ele gira a posição no mundo inteiro. Então é um sinal ruim para comprar. Mas não é só isso. Esse aqui é o nosso S&P 500 VIX. É o nosso índice de volatilidade. Na semana ele está negativo. No mês ele deu uma boa baixada. Mas olha o ano dele. Está altíssimo. Vamos comparar ele com o S&P normal. Tá? Na semana ele está positivo. Até se equivale. Temos o VIX com menos 10 e o nosso S&P com 12. Mas no mês o VIX está, beleza, está até muito maior do que o nosso S&P. Tá? A gente está com uma queda bem maior do que o nosso S&P normal. Mas olha no ano a diferença. No ano a gente está com uma queda no S&P de 13 e um alto no VIX de 200. Isso aqui significa que o índice da volatilidade ele teve uma alta expressiva e ainda não voltou a patamares normais. Tá? Apesar de no gráfico a gente olhar ali, se você for olhar, a gente vinha no VIX ali na região do 20, do 15, e ele está acima de 40, tá beirando os 40 ali, então não é um sinal bom, né? Tá aqui no 41. Não é um bom sinal ainda, não vejo que seja a hora da gente entrar comprando forte, salvo se cair lá para os 60 mil pontos. Outra coisa que a gente tem que observar, essa alta aqui, até o Trump tweetou, eu postei, mandei em grupos aí que o Trump tinha tweetado que foi uma das altas mais expressivas da história, né? Para uma semana. Porém, se você for pegar as altas que sucederam aí o crash de 29, vocês vão notar que também foram altas expressivas e não significou uma coisa muito positiva, né? Então tem que ter cuidado nesse tipo de leitura. Mas se a gente só se basear no gráfico, esse gráfico aqui para mim indica uma venda. Então o que a gente pode fazer aqui, e é isso que eu quero, é o motivo do vídeo aqui que a gente poderia fazer. A gente pode vir aqui para o BOVA 11, e o BOVA 11 ele tem uma análise um pouco diferente aqui do IBOV, né? Ele é um ETF que replica o nosso índice futuro. Então ele é bem mais parecido com o INJ20 do que com o IBOV, tá? Qual que é a diferença? Análise,
se eu fizer uma análise aqui do INJ, ele vai ser análise idêntica para o IBOV, para o BOVA 11, né? A diferença é que no BOVA 11 eu não opero alavancado e eu acho meio complicado eu alavancar uma venda agora. Por quê? Se tu acha que é queda, tá? Porque assim, se o mercado animar realmente, ele pode romper isso aqui para cima e levar até um preju, né? Gente, o meu stop estaria realmente aqui em cima, tá? Se eu fosse usar um stop técnico, meu stop teria que estar atrás aí nessa posição aqui, porque eu quero deixar ele brincar aqui dentro e cair, se eu for usar um stop longo e técnico. O stop técnico pelo candle é bem curto, é aqui dentro, né? É aqui dentro. Então seria um stop aí de 5% com um possível alvo de 21%. A gente está para 4 para 1 nesse técnico aqui, ou senão a gente está para praticamente 1 para 1, se botar aqui em cima desse ponto, que eu acho que vai ser uma reversão para baixo também aqui, ele não vai romper. Tá? São duas análises diferentes para se fazer, vai do gosto de cada um, se quer tomar mais risco, quer deixar trabalhado aqui, ou pode simplesmente vender e tomar um violino e voltar a cair. Isso é muito íntimo de cada um. Tá? Graficamente, a venda é aqui embaixo. Enquanto no BOVA 11 você vende aqui, por exemplo, o valor nominal, né? Agora estaria 74. O BOVA 11, para quem não cooperou com ele, você opera de 10 em 10. Então, um lote seria de R$740. E se você for... vai do tamanho da tua carteira, né? Se você for vender um lote para uma carteira, sei lá, 100 mil, não faz vantagem nenhuma você descer tudo isso aqui, porque você vai ganhar 20% desse valor total aqui, vai ganhar, sei lá, R$70, 120, R$140, faz diferença nenhuma, então você vai ter que operar maior. Se você não tem capital, você pode tentar o INJ20, aí você opera alavancado, tá? O problema do alavancado é que do jeito que você leva 15 mil pontos para baixo com 5 minis, você ganha 15 mil reais. Se você botar, para quem não cooperou no mini índice, cada ponto são 20 centavos, tá? Então, para você ganhar R$1 por cada ponto, você tem que operar com 5 mini contratos. E aí seria razoável, né? Se o teu stop tivesse aqui em cima, você estaria arriscando com 5 minis 3 mil reais para um possível ganho aí de 13 mil reais. Também é positivo, mas você está alavancado, porque você só precisa ter, para cada mini, você tem que ter, salvo engano, 3 mil reais na corretora. Na XP acho que é isso, 3 mil. Então, se você vai operar 5, você vai ter que ter 15 mil reais. Tá? Então você está muito alavancado, porque um contrato de mini índice está na casa dos 20 mil reais, agora está um pouco menos, deve estar uns 18 mil para cada mini índice. Então você vai estar, na verdade, você teria que ter 18 mil para você não alavancar no mini índice, você está operando com 5 pelos mesmos 18 mil. Então a pancada, se o mercado resolver ir para cima, é gigante, né? Então quem tem apetite ao risco, opera alavancado, eu prefiro ir no BOVA 11, boto aqui parado na conta ali, se perder, perdeu, né? Perde aí, particularmente eu preferiria trabalhar com esse stop técnico aqui. Então uma venda aqui no rompimento, com o stop aqui em cima, correndo o risco de ser violinado, se violinar a paciência, depois a gente traça outra estratégia, stop faz parte, buscando primeiro uma saída parcial aqui e o resto aqui embaixo. Não sei se ficou claro ou ficou confuso, então outra alternativa seria vender nessa mínima aqui, com stop aqui em cima, né? Buscando 1 para 1. 1 para 1, praticamente. Aí não dá para fazer parcial. Tem que sair aqui embaixo no 1 para 1. Essa stop aqui é mais seguro. Tem um stop mais longo é mais seguro, porque o mercado pode simplesmente vender aqui, vir trabalhar, testar aqui, como ele fez, né? Sacanagem. Ele fez com esses pequenos pavios aqui que são rejeições. Vende stop e depois ele vai lá no teu alvo. Isso é bem comum de acontecer. Então tem que ver talvez um stop aqui em cima, né? Stop acima desse outro ponto, também interessante. Então a gente teria aqui um risco de 8% para uma parcial de 9% já e um take aí de 18%. Também é interessante esse stop aqui, mais interessante que esse aqui. Mas vai do gosto de cada um, vai do que acredita para o mercado, tá? Eu tô só dando um panorama geral. Então, da minha singela opinião em resumo, eu pretendo fazer uma venda no rompimento
deste candle aqui, neste ponto aqui. Este candlezinho aqui vai ser a minha venda. O meu stop vai estar logo aqui em cima. Minha saída parcial estará aqui e o meu take estará aqui embaixo. Tá, mas qual que é a vantagem de eu operar vendido, né, num cenário desse? Por quê, pessoal? Se eu, digamos que eu opere com... Se eu vou operar com 100 lotes, né? Vai dar R$ 7.487 com 100 lotes. Se eu perder, eu vou perder este ponto aqui. Tá? Vou perder aí 4% de 7.000, né? Só que nesses 4% eles representam menos que o meu capital. Esses 4% de 7.000 representam bem menos. Aí vai de cada um assumir quanto quer proteger. Isso é uma análise também individual. Quanto você quer arriscar, de repente tomar um stop. Porém, se eu ganhar nessa queda, é só um exemplo, né? Para eu ter uma margem legal aqui, eu teria que operar, sei lá, com uns 300 contratos. Para eu poder ter, nessa queda, segurar a queda das ações. A ideia é essa, que o que você coloque para vender aqui seja te diminua o prejuízo da queda das ações, mas ao mesmo tempo, se você for estopado, as tuas ações cubram esse prejuízo que você teve pelo stop e te dê mais um lucro, tá? Então a minha ideia seria mais ou menos essa, operar, sei lá, 100 contratos. Isso eu vou ter que fazer os cálculos, né, de quantas ações eu tenho, qual que é o possível ganho se elas vierem até aqui, ou mesmo até aqui, para o meu stop estar aqui ou estar aqui, isso tudo tem que ser calculado na hora. Então eu só estou fazendo o desenho gráfico, né, a análise financeira vai ficar de cada um, quanto tem investido e quanto tem em caixa para poder fazer uma venda dessa. E aí você vendendo aqui, se ele descer, que te dê 10%, então se você botou R$7.000, você vai ter um ganho de 700. Se você for direto até o fundo, você vai ter aí um ganho de 1.400, 20% sobre o teu valor aplicado. Enquanto você arriscou aí 5%. Eu acho que é um risco-retorno legal. E se ele perder aqui, sim, ele vai vir testar o fechamento ou a mínima. Então dá até para a gente fazer uma análise a partir daqui, são 10%, e daqui, né, são 17%. Também é um risco-retorno interessante. E se as ações romperem e vierem aqui, eu vou ganhar mais de 9% das minhas ações, como um todo, e eu vou pagar o meu prejuízo e ainda ter um lucro, porque se ele romper, possivelmente se ele romper, né, é tudo probabilidade, ele vai testar aqui e depois disso ele vai testar aqui em cima, mas esse aqui eu acho que ele não segura. E daí depois daqui em diante já é um campo mais tenebroso, mais que a gente não dá para ter uma ideia. Eu acho que deu para entender, né, pessoal, o que seria minha estratégia de edge aqui e por que eu acho que vai ser uma boa venda neste ponto aqui, buscando aqui e depois aqui. Qualquer dúvida, me chamem aí e vamos que vamos, né? Antes de tudo, eu quero também analisar como vai estar o cenário na segunda-feira de manhã. Por exemplo, não adianta nada eu querer botar uma venda aqui, sendo que, pô, o VIX está lá embaixo, está na casa dos 38, S&P, a Ásia, tá todo mundo subindo e eu querendo fazer uma venda, né? Pô, a gente sabe que a matriz é quem manda, né? A gente é só uma filialzinha. Então a gente espera outra oportunidade de ver outro candle. Então não dá para nadar contra a maré do mundo. Se o mundo está querendo subir, você não vai querer sair vendendo. A não ser que você acredite mesmo na venda, então você bota teu stop aqui em cima. Essa é a estratégia, por isso que eu coloquei as possibilidades de stops tanto aqui, quanto aqui, porque aí vai do que você espera para um curto prazo. Também não adianta ficar tomando violino sem você calcular quanto isso vai te dar de prejuízo e qual que é o